Pessoal, vamos falar sobre uma falha de hardware que descobriram no chip M1 da Apple, que é um chip muito bom, recentemente lançado pela Apple. Tem muitas coisas boas, mas aparentemente tem uma falha de segurança. Vamos entender o que é isso. Essa notícia foi sugerida por Mr. Robot. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foram pesquisadores do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, ou Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que descobriram esse problema, né? E qual que é o problema, na verdade? Na verdade, não é uma fragilidade, não é um problema, é um mecanismo de segurança do chip M1. Aliás, também já é um mecanismo usado por vários chips da Apple, que eles descobriram como contornar esse mecanismo de segurança. O que quer dizer isso? A Apple tem uma forma de validar ponteiros, evitar que ponteiros sejam sobrescritos em ataques do tipo buffer overflow ou stack overflow. Enfim, são ataques muito comuns, principalmente em códigos C e C++, e são códigos muito danosos. Por incrível que pareça, buffer overflow ainda é dos ataques mais usados. Uma grande quantidade das vulnerabilidades que a gente vê por aí ainda é decorrente desse ataque que é muito antigo, né? Então, vale a pena a gente entender exatamente como é que funciona esse negócio para dar uma relembrada como é que é o buffer overflow e coisa e tal. Bom, início de conversa. O que é um ponteiro, né? O ponteiro, coisa muito simples, é um espaço da memória que o conteúdo dele, na verdade, aponta para um outro espaço de memória. Então, é isso que é um ponteiro. Na prática, todo o sistema usa ponteiros à vontade. O que acontece na maior parte das linguagens é que esses ponteiros são tratados pelo compilador. Então, o desenvolvedor em si não precisa se preocupar com o que é ponteiro, o que é valor. Ele não precisa se preocupar com isso porque o compilador guarda essas coisas para ele. E geralmente também, na maior parte das linguagens, você não precisa se preocupar com problemas de segurança com ponteiros, porque elas já fazem o chamado bound checking. Elas já verificam se a área é apontada por aquele ponteiro, né? Se isso aqui está correto, se esse ponteiro não foi corrompido, porque na verdade, em última análise, esse é o grande problema. Quando você tem um ponteiro em alguma área da memória e você consegue escrever passando deste ponteiro, aí você vai apontar isso aqui para uma outra área e aí esse tipo de coisa já é verificado por essas linguagens. Então Java, Python, uma série de outras linguagens que tem aí, você não precisa se preocupar com ponteiros, na verdade nenhuma linguagem, a não ser C e C++. Aí você pode perguntar, poxa, mas por que então o C e C++ permitem isso, né? Por que não melhoram essas linguagens para não precisar se preocupar com ponteiro? A questão muito simples disso é porque todo esse overhead de verificação se o ponteiro é válido ou não é válido é feito pela linguagem. Então isso torna o sistema um pouco mais lento em outras linguagens em relação ao C e C++. A linguagem Rust, por exemplo, ela tem uma abordagem diferente. Ela trabalha tal como o C e o C++, mas ela tem um conceito de propriedade de memória, ou seja, se você tem um ponteiro apontando para uma determinada região, você não pode ter um outro ponteiro apontando para a mesma região. Dessa forma, você consegue garantir, ou pelo menos eliminar, uma boa parte dos ataques possíveis em ponteiros na linguagem, né? De qualquer forma, em C e C++ é o máximo que você tem de liberdade. Você trabalha muito perto do que é a linguagem para o processador em si. O ponteiro sempre está lá, tá, gente? Toda linguagem acaba usando ponteiro. Você está escrevendo em JavaScript, pode ter certeza que lá no fundo está rolando um monte de ponteiro apontando para um monte de coisa, e a única coisa é que você não precisa se preocupar com isso diretamente, né? Pois bem, então, tipicamente, o buffer overflow é quando você tem uma área de memória e você não verifica o tamanho do que você está escrevendo nessa área, e daí você acaba sobrescrevendo memória próxima. E, por exemplo, um caso mais crítico, que é o Stack Overflow, quando você sobrescreve uma memória que está na pilha do processador, isso acaba mudando os ponteiros para, por exemplo, o retorno daquela função. Então permite que você faça uma série de ataques em cima disso daí, né? Pois bem, existem já uma série de controles para evitar esse tipo de coisa na maior parte das linguagens. Mesmo na linguagem, no C e no C++, a gente já falou em alguns outros vídeos, tem várias outras formas de evitar ataques em linguagens, os processadores mais modernos, o Windows a partir do Windows 7, o Linux a partir de uma versão que eu não vou lembrar o nome agora, mas os Linux mais modernos
Todos eles implementam uma série de proteções contra ataques de buffer overflow. Por exemplo, DEP, que é evitar você executar código em área de dados, a randomização do endereço de execução dos programas e mais um monte de coisa, né? Não vale a pena a gente entrar nisso tudo aí. O ponto importante aqui foi, dessas várias medidas que o Windows, o Linux tomaram, por exemplo, dentro da arquitetura x86, para evitar o buffer overflow, você tem uma coisa como o chamado Canary Stack. O que é o Canary Stack? É o canário do stack. É exatamente o que o nome diz, né? O que ele faz? Quando você entra numa função, ele escreve um número aleatório na pilha e logo depois o número do endereço de retorno de função daquela função. Então, se o atacante conseguir fazer um buffer overflow na pilha, um stack overflow, e daí sair sobrescrever no endereço de retorno da função, ele vai ter que, antes, sobrescrever o stack da pilha, o canary stack, que é um número que está escrito antes disso. Então, o programa detecta que esse número foi sobrescrito, e daí ele dá um erro gracioso, ele não cai no problema do ataque, no que o atacante quer fazer, né? Isso é uma coisa excelente, melhora muito a situação, tem várias, isso já é padrão hoje em dia nos processadores, nos compiladores, Windows e coisa e tal. Agora, o Mac optou por uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Esse tipo do Canary Stack só protege ponteiros no stack. Tudo bem que é o mais crítico, tá? É onde a maior parte dos ataques é Stack Overflow, na verdade, não é Buffer Overflow, apesar de que Stack Overflow é uma forma de Buffer Overflow, né? É justo falar das duas coisas. Mas o ponto todo de fato, no Windows é protegido só no stack. O que a Apple fez? Ela fez uma coisa diferente, ela criou o chamado PAC. O que é o PAC? Todo ponteiro que você tem agora, lembra, na Apple, né, a maior parte dos programas é escrito em Objective-C. Ele já tem uma linguagem mais moderna, Swift, mas ainda tem muito programa escrito em Objective-C ainda para o Mac, né? Então, como é que eles fizeram? Ao invés de criar um canary stack, que é um número do lado do ponteiro, que se for atingido o ponteiro, aquele número é atingido também, é o próprio endereço do ponteiro, eles pegam os bits mais altos do endereço do ponteiro e colocam um número ali para dizer que aquele endereço é autenticado, uma forma de autenticação. É exatamente igual ao Canary Stack, eles botam um número aleatório gerado, que eles colocam ali e guardam num outro lugar também, de forma que o processador, e esse é o ponto interessante aqui, por isso que isso é melhor do que o Canary Stack, ou seja, é melhor por quê? Porque primeiro, são todos os ponteiros, não é só o ponteiro no stack. E segundo, é feito por hardware. O Canary Stack ainda é feito por software. Então, aqui o processador faz essa verificação que os bits mais altos do ponteiro, eles contêm essa, digamos, autenticação do ponteiro. Isso aqui é justamente PAC, significa Pointer Authentication Codes. PACs, ou seja, eles botam realmente um número que não é autenticação no sentido de que é um número gerado aleatório, um atacante que está atacando o seu sistema não tem como saber esse número, então o processador sabe se aquele ponteiro foi adulterado ou não, porque se o atacante mudar o ponteiro, não vai saber mudar os números altos para um número razoável, para um número aceito, né? Enfim, isso tudo funciona muito bem. Então, assim, é uma forma de você se proteger adicional para evitar o Stack Overflow ou Buffer Overflow, no caso do Apple, né, da arquitetura da Apple. Principalmente o Objective-C, né? Objective-C++ é C++, então ela permite também você usar ponteiros e coisa e tal, tem todos esses problemas que tem o C e o C++. Bom, o que os pesquisadores descobriram? Eles descobriram que existe uma forma de você identificar qual é o número que está do ponteiro ali na hora de fazer o ataque. Então eles descobriram que há uma forma, eles não explicam aqui exatamente como que você sabe isso, mas eles criaram um ataque chamado Pac-Man, que adivinha o código de autenticação do ponteiro. Então o atacante pode fazer, na hora de sobrescrever aquele ponteiro, ele pode sobrescrever com um código que inclui uma autenticação razoável. Isso é fácil de fazer? Não, isso é difícil pra caramba de fazer. O atacante, para conseguir fazer isso, ele vai ter que rebolar. Então, é o que está dizendo aqui no final, a Apple fala que isso aí não é um risco para os usuários,
porque não é que isso permita um ataque, né? Na verdade, isso seria uma proteção adicional. É lógico, é uma pena que a proteção possa ser contornada, mas no final das contas, todas essas proteções contra buffer overflow podem ser contornadas. A gente já falou sobre isso. Tanto o DEP, quanto o Canary Stack, quanto a Secure Exception Handler e também a randomização do endereço inicial. São as 4 proteções que você tem hoje na arquitetura Intel, que também existem na arquitetura do Mac, né? Só que aí tem a autenticação de ponteiro diferente. Enfim, todas essas medidas podem ser contornadas também, nenhuma delas é absoluta. A questão toda elas incluem dificuldade para o atacante, então o atacante se torna mais complicado para o atacante fazer um ataque de buffer overflow. Esse é o objetivo dessas medidas. Então o que a Apple está falando aqui faz sentido. Ou seja, o fato de você ter uma forma de contornar essa proteção do PEC não quer dizer que o PEC seja totalmente inefetivo e nem uma falha de segurança em si, né? Ou seja, o atacante precisa achar um bug, achar um ponto que ele possa fazer buffer overflow, ele precisa conseguir fazer isso e ainda resolver essa questão aqui que o Pac-Man resolve para conseguir fazer o ataque. É um problema de segurança? Tecnicamente porque o nível de segurança que o PEC apresentava era alto e agora a gente está descobrindo que é um pouco menor, ou seja, é possível contornar ele, só exige algum trabalho por parte do atacante. Mas não é alguma coisa do tipo, temos um problema, todos os chips da Apple agora são inúteis porque tem uma falha de segurança. É isso que dá a entender o pessoal aqui, né? Pesquisadores do MIT descobrem falha incorrigível no Apple M1. Como se fosse uma coisa, olha só, o seu Apple M1 ele é inseguro e acabou, não serve mais para nada, virou um tijolo. Não, não é isso. Ele continua funcionando, ele tem um nível de segurança um pouquinho menor do que se imaginava antes, mas não quer dizer nada, seria igualmente muito difícil um atacante explorar esse tipo de problema no M1, né? Agora, de fato, o que eles colocaram aqui é verdade. Como se trata de uma característica de hardware, isso está lá no chip de silício da Apple, não tem muito como corrigir, né? Esse é o grande ponto nisso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.